Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de um assunto que neste mês de outubro é extremamente comemorado, principalmente nas escolas brasileiras, da rede municipal, estadual, das escolas particulares, mas também, principalmente, existe a comemoração nas escolas que ensinam o inglês. Pois é, cultura americana, correto? Nós hoje vamos falar sobre o Halloween. O Halloween que é comemorado tradicionalmente no dia 31 de outubro e que ficou conhecido como o Dia das Bruxas. As bruxas. Igual essa aqui, ó. Essa é meio feia, né? Tem outras bruxas mais bonitas. A gente espera que sim, né? Pois bem, o tema hoje nós vamos ser bem objetivos, ok? Desde já eu quero que você que está assistindo esse vídeo compreenda que esta é uma história do qual eu vou estar trazendo para vocês, que é a história mais aceita, ok? No mundo. Então não adianta depois você ficar aí me dizendo que eu estou viajando ou que existem outras teorias. Sim, sempre vai existir inúmeras teorias, inúmeras histórias, mas nós vamos se basear naquela que é a mais tradicional e a mais aceita nessa questão do Halloween, ok? Então vamos lá. O que é o Halloween? Ao contrário do que todo mundo pensa, ele não tem uma base americana. Ele não foi criado através da cultura americana, e sim foi criado na Europa, mais precisamente na Irlanda, que era onde se comemorava o All Hallows Eve. O que isso significa? Hallow significa um antigo termo para santo. Eve significa véspera. E então nós chegamos à conclusão que All Hallows Eve significa a véspera da comemoração do Dia de Todos os Santos, que tradicionalmente foi constituído pela Igreja Católica para se comemorar e se celebrar no dia 1º de novembro. O Halloween é uma festa tradicional dos povos celtas. Na verdade, se comemorava o solstício de verão. O que isso significa? Era a época em que o verão ia-se embora, o sol, que eles acreditavam que o sol ia embora, e então se dava início ao outono. Na Europa, as estações, e principalmente na época, isso era muito bem dividido, ao contrário do que é hoje, que principalmente no Brasil nós nem temos praticamente essa divisão, né, das estações do ano. É tudo meio misturado, o planeta hoje está tudo muito bagunçado. Mas naquela época isso era muito bem dividido. Então eles comemoravam, eles tinham seus rituais do solstício de verão, que era quando se terminava o verão e se iniciava o outono. Teoricamente, se tinha o fim da luz para o início de uma época um pouco mais escura. E aí se celebrava a festa, que nós vamos tratar, obviamente, como nós cristãos, vamos tratar como uma festa pagã, que era chamada de Samhain. O que significa Samhain? Ou ele pode ser também usado a palavra Samhain.
Eu não sei se a pronúncia está certa, porque este é um termo irlandês. E ele, como por ser um termo irlandês, Samhain ou Samhain, ele é formado das palavras Sam, que significa verão, e Fuin, que significa fim, ou seja, fim do verão. Samhain, que é o mais conhecido nos dias de hoje. Estão entendendo até aí, né? Tá tranquilo por enquanto. Então, a princípio, festa pagã comemorada pelos povos celtas na Europa, e essa festa se dava devido ao solstício de verão, ou seja, o fim do verão e início de outono. Tá tranquilo, ó? Até aí, né? Beleza? Vamos continuar então. Uma questão muito importante que nós precisamos entender é que a festa do Samhain, ela durava 3 dias. Ela começava no dia 31 de outubro, 1º de novembro e dia 2 de novembro. Olha que interessante, né? Com certeza você já fez aí uma ligação com essas datas, porque aqui no Brasil também é feriado. E mais uma vez nós temos aí o dedinho da Igreja Católica Apostólica Romana trabalhando para que essa festa pagã fosse disfarçada, ou melhor, que ela fosse... havia a necessidade de tentar eliminar essa comemoração pagã. Então, o que acontece? Em meados mais ou menos do século VIII, o Papa Gregório III, ele muda a data do Dia de Todos os Santos, que era na época comemorada dia 13 de maio, que era uma festa romana, uma festa que comemorava os mortos, e ele muda para comemoração no dia 1º de novembro, que é justamente a data que tem a comemoração do Samhain. Mais ou menos, não se tem certeza, tá? Que Gregório III, ou o seu sucessor, que foi o Gregório IV, ele tornou a celebração do Dia dos Santos obrigatória nessa tentativa aí de cristianizar o Samhain. Isso nós já vemos e sabemos que, se nós formos voltar lá um pouquinho, lá em Constantino, que ele já faz algumas dessas alterações. Nós temos aí esses feriados nacionais que geralmente são datas de festas pagãs. Por exemplo, o 25 de dezembro, que é Natal, que nós já falamos em outros vídeos aqui, ok? Que era uma festa pagã e houve uma tentativa da cristianização dos povos pagãos através dessa união de festas, né? Aí nós vemos só uma questão aqui para vocês entenderem, que o povo galês e o povo, às vezes também, na verdade o povo galês, eles comemoravam esta mesma festa, só que se chamava Calan Gaeaf. Calan Gaeaf, não sei como se pronuncia o galês direito, ok, queridos? E eles tinham essa festa que, segundo também algumas tradições, dizia que eles comemoravam essas festas para que, na verdade, em comemoração à boa colheita que eles tiveram durante o verão, e também da abundância da comida, devido a toda a época do verão que eles plantaram, primavera e verão. E aí sim o início do outono. Porém, já os povos irlandeses, escoceses ali, eles tinham a tradicional festa do Samhain. Acredita-se também que o Samhain, comemorado pelos povos celtas, que na noite, era
a gente vai ver que na noite da comemoração, nas noites da comemoração, era acendida muitas fogueiras. Aí mais para frente a gente vai entender melhor. Mas acredita-se que nesta época do ano, com essa alusão aí ao fim da colheita, mas também essa comemoração dos mortos, acredita-se que entre o reino da terra e o reino espiritual havia-se ali como se fosse, vou demonstrar com as mãos, aqui o reino da terra, aqui o reino espiritual. Então acredita-se que nessas épocas, desses 3 dias de festas, o reino espiritual e o reino da terra, eles como se uniam. O véu, vamos se dizer assim, que para nós cristãos é muito fácil a compreensão, o véu ele era como se aberto e havia assim uma junção do reino espiritual e o reino da terra, onde os mortos voltavam para aterrorizar as pessoas, para tomar posse do corpo das pessoas, porque eles não queriam mais retornar para o reino espiritual aonde eles estavam habitando. Mais para frente, na época medieval, aquela época logo após as cruzadas e Inquisição, o Samhain, a festa, é conhecida então como o tradicional Dia das Bruxas. Pois é, todos nós sabemos, ou melhor, nem todos, né? Mas quem gosta de pesquisar sabe que a época da Inquisição foi a época da caça às bruxas. Não necessariamente que as mulheres que eram queimadas na fogueira fossem bruxas de verdade, mas a Igreja Católica tinha uma metodologia e um manual que dizia que se a mulher se comportasse de X forma, de tal maneira, fosse geralmente sozinha, morasse naquelas casinhas isoladas, tal, isso teria indícios de que ela seria uma bruxa. E muitas mulheres foram queimadas na fogueira. Muitas inocentes e muitas culpadas. As fogueiras, tradicionalmente, além de iluminar a festa com essa simbologia da iluminação por causa do sol estar se afastando da terra e o ambiente ficar mais escuro com a chegada do outono, as fogueiras eram acendidas e também ali era queimado o joio, que era separado da colheita. O joio também é uma simbologia daquilo que é ruim, daquilo que é praga, que se crescia no meio da colheita. E ali então era se queimado esse joio. E também se existia uma simbologia, tá? Que essa luz que iluminava através da fogueira, que ela era para iluminar as almas cristãs que estavam no purgatório e com o intuito de repelir a bruxaria e também a peste negra. Então você vê que tem todo um ritual, tem toda uma simbologia que envolvia a festa do Halloween. A festa em si, ela era muito comemorada pelos povos, se tinha muito o desejo de prever o futuro. As pessoas também elas tentavam adivinhar, prever a data da morte de uma pessoa, a data de que haveria a união entre um marido e uma mulher. Existiam-se muitas adivinhações que envolviam a agricultura. Eles tinham uma tradição que eles puxavam uma couve, um repolho do solo, e eles acreditavam que o formato e o sabor forneciam pistas sobre a profissão ou a personalidade do futuro cônjuge da pessoa que puxava a couve ou o repolho. Eles também trabalhavam com maçãs. Tradicionalmente eles tinham a pesca da boca,
se colocavam num balde de água as maçãs e com a boca elas tentavam pegar essas maçãs. Nós temos muitas questões, muitos rituais, muitas crenças que envolvem essa questão do Halloween. Aí você deve estar se perguntando o porquê que os Estados Unidos é tradicionalmente conhecido como o país do Halloween. Por que tanta comemoração, tanta tradição nos Estados Unidos? Vamos lá, vamos ver um pouquinho da história. Em 1845, durante um período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, mais ou menos, a valores aproximados, 1 milhão de pessoas foram forçadas a imigrar para os Estados Unidos. E, obviamente, quando existe a imigração, se leva junto as histórias e as suas tradições. Não é à toa de que os Estados Unidos se tornou o país da festa do Halloween. Aí nós temos as junções das tradições do povo americano com as tradições do povo europeu. E aí se chegou à típica festa comemorada nos Estados Unidos. Tradicionalmente, no Reino Unido, se tinha... nós temos hoje nos Estados Unidos a tradição de esculpir as abóboras. Elas são usadas como lanternas, vamos dizer assim, conhecidas como Jack-o'-lantern. Eu quero deixar aqui para vocês uma curiosidade bastante interessante sobre a lanterna, sobre a abóbora, que a gente vê na Europa. Se tinha um nabo que era entalhado nessa tradicional forma que nós vemos muito, principalmente nos Estados Unidos. E a história de Jack, que é quem deu origem a esta lanterna, eu vou contar para vocês que é bem interessante. Não sei se é verdade, mas olha que interessante que diz a história. Conta-se que Jack era um alcoólatra e ele era muito mal educado. E que na noite do dia 31 de outubro ele bebeu excessivamente. E o diabo veio para levar a sua alma. Aí, desesperado, o Jack implorou por mais um copo de bebida, e então o diabo concedeu. O Jack, ele estava sem dinheiro para o último trago, que ele também fumava. Então ele pede para o diabo que se transformasse em uma moeda. O diabo então concordou. E aí o que aconteceu? O Jack viu essa moeda sobre a mesa. Então ele pegou, guardou essa moeda dentro da sua carteira, que tinha um fecho em formato de cruz. Desesperado, o diabo implorou para sair dessa carteira dessa forma. Por quê? Porque o formato de cruz impedia que o inimigo se libertasse, que o diabo se libertasse. Então Jack aproveita e faz um trato com Satanás, vamos dizer assim. E ele propõe o quê? Que ele libertaria o Satanás, mas em troca ele teria que ele concederia a Jack mais um ano de vida aqui na Terra. Sem opção, o carcamano Satanás concordou. Feliz da vida, o Jack, Então ele começou nesse um ano, ele mudou a sua forma, ele se transformou, ele começou a tratar bem a esposa, os filhos, foi à igreja, começou a fazer caridade, mas a mudança não adiantou muito não. 31 de outubro do ano seguinte, o diabo aparece de novo para ele, e ele, muito esperto, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore para ele. Só que o que acontece? Quando o diabo vai pegar essa maçã,
o Jack já tinha desenhado uma cruz com seu canivete no tronco da árvore. E mais uma vez o inimigo fica preso. Mais uma vez Jack faz uma proposta e ele pede para que o diabo deixasse-o em paz por mais 10 anos. Então o diabo aceita e Jack o liberta da árvore. Pro azar de Jack, um ano mais tarde, ele morre. E aí o que acontece? Diz a história que ele tenta entrar no céu, porém a sua entrada é negada. Olha só. Aí ele vai para onde? Andar de baixo, inferno. Porém o inimigo, o diabo, ele já estava esperto, meu. Ele já tinha sido enganado 2 vezes por Jack e também não permite que ele entre no inferno. Então o diabo joga uma brasa para Jack, para que Jack pudesse iluminar o seu caminho pelo limbo. E o que Jack faz então? Ele pega um nabo, ele faz uma escultura no nabo, coloca esta brasa dentro do nabo, e então ilumina-se o seu caminho e ele vive perambulando pela terra. Dá-se então aí a lenda de Jack O'Lantern, ou Jack da Lanterna, e por isso a tão famosa abóbora que é iluminada, que é usada como lanterna nos Estados Unidos. Na Irlanda se usava uma espécie de nabo. A tradição, como vocês já conhecem, né, é de colocar essa vela dentro da abóbora. Aqui no Brasil é um pouco mais difícil nós termos esta tradição. Tem-se também, para concluir, que, segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite do dia 31 de outubro é que conseguiu ver a passagem de Jack procurando a sua saída do limbo, que ele ainda está preso. Como eu disse para vocês, a história do Halloween é cheia de teorias, é cheia de crenças, é cheia de conceitos de povos pagãos. E aí, por fim, nós vemos que essa festa também chega no Brasil, influenciado pelas escolas que ensinam inglês. Mas se nós fôssemos ainda falar um pouco mais a respeito, o vídeo se tornaria muito longo. Mas temos também os rituais que envolviam-se nas montanhas sobre essas festas, as bruxas, que nós levaríamos muito tempo para contar a respeito disso. Então, existe tradições, existem conceitos que consideram o dia 31 como um dia de realização da Missa Negra, um dia de realização do Black Sabbath também, onde se tem muitas oferendas, onde se tem oferendas de sacrifícios humanos aos espíritos, às entidades, para que eles se acalmem, para que então venha o outono e o inverno e eles tenham uma tranquilidade. Mas assim, são tradições, e o que eu queria trazer para vocês é que diante de todo esse contexto, nós vemos que o Halloween não é uma festa condizente ao cristão. Não comemore o Halloween gospel, ok? Nós já temos muita porcaria dentro da igreja, nós já temos festa junina gospel, nós temos carnaval gospel, nós temos Natal gospel, nós temos tudo gospel. Até o inferno gospel nós temos nos dias de hoje, tá lá reservado já agora, entendeu? Então assim, tome muito cuidado, porque nós sabemos que atrás de todo esse conceito,
além de ser uma comemoração em relação ao Dia dos Mortos, ela foi criada, é uma festa que foi criada com tradições de povos pagãos, povos celtas, e com o qual acreditavam nos espíritos malignos que atormentavam as pessoas. Tenha bastante cuidado em permitir principalmente que o seu filho esteja participando desse tipo de comemoração. Nós sabemos que o reino espiritual ele é movido a legalidades. A maldição sem causa sobre a vida da pessoa não prospera. Porém, quando você abre brechas para que o inimigo trabalhe na sua vida, através dessas brechas ele vai agir e vai trazer as coisas ruins através dessa porta, através dessa legalidade que foi aberta para ele. Muito cuidado ao permitir que o seu filho participe em mais esta comemoração que não tem nada a ver com cristã, que não tem nada a ver com coisas espirituais, ou seja, relação ao espiritual para o bem, ok? Nós sabemos que ela envolve coisas que estão ligadas ao lado oculto, ao lado negro da força, tá bom? Eu espero que você tenha, como eu disse para vocês, é um vídeo, embora tenha ficado um pouco extenso, mas é um vídeo um pouco mais explicativo para você entender mais ou menos como surgiu o Halloween e o porquê que ele é tão comemorado nos dias de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscreve no canal, e se você conhece alguma pessoa também que tem dúvida a respeito sobre o Halloween, esteja compartilhando esse vídeo. Espero ter ajudado, que Deus abençoe e até a próxima.